Oi gente, tudo bem? Eu sou a Wayna Luna e sou estudante de Engenharia de Software e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu estudo sem enlouquecer, que é a grande realidade. Projetos, faculdade, cursos e outras coisas, na verdade, às vezes parece uma grande maratona do que realmente outra coisa. Então, hoje eu vim falar para vocês como é minha metodologia de estudo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, então já se inscreve no canal, curte aqui, comente, que eu vou contar para vocês como está sendo tudo nesse período que eu estou estudando engenharia de software. Contextualizando para vocês, tem gente que acha que só porque você está na área de TI ou algo assim, você praticamente quase não escreve no papel. E eu vou te falar que as coisas não funcionam dessa maneira, principalmente para mim. Eu sou um tipo de pessoa que gosta de anotar tudo, de grifar, de escrever, de marcar, de anotar do lado da página, de fazer tudo isso, porque essa é a maneira que eu encontrei de estudar e entender melhor as coisas. Mas aí tem um detalhe. Nem sempre dá tempo de você estudar muito assunto, anotar tudo, escrever tudo, fazer resumo de tudo. E aí que eu venho para vocês falar como eu faço para conseguir estudar muita coisa e anotar, fazer resumos e tudo mais. Primeiramente eu uso uma agenda para anotar datas, data de prova, data de projetos, data de trabalho, tudo que eu preciso fazer eu deixo anotado. E principalmente com as datas. Eu sou uma pessoa extremamente esquecida e eu preciso realmente anotar, olhar e ver que eu preciso fazer aquela outra coisa. E não se engane, eu sou uma pessoa que também adora procrastinar, entendeu? Então assim, eu preciso estar tudo mastigadinho de como eu devo fazer para evitar que eu procrastine muito. Mesmo com tudo isso, eu continuo procrastinando, entendeu? Mas vamos continuar. Então, eu divido a semana por partes. Por exemplo, eu estou estudando agora NoSQL e eu preciso fazer uma prova de programação orientada a objetos, ou seja, com Java. Então, eu tiro um dia para revisar, um pouco mais próximo, mas não em cima da hora da minha prova. E também eu estudo um dia a matéria atual que eu estou estudando. Só que tem um detalhe, eu ainda faço um curso presencial, porque quem não sabe, eu estudo engenharia de software e eu faço de forma EAD. Porém, atualmente eu comecei a fazer um curso presencial, que lá ele vai ensinar também a base, então você vai estudar muita coisa e de fato entender um pouco mais da área de forma mais rígida de como funciona, entendeu? Com um professor, com uma pessoa te explicando de fato, com mais experiências na área, entendeu? Então, totalmente diferente. Eu organizo dessa seguinte maneira: se eu não tiver prova durante a semana, eu estudo conteúdo de forma mais leve, mais rápida, assim. E também, toda quarta-feira, eu tenho aula de tarde do meu curso, que eu falei para vocês. E também, toda quinta-feira, eu tenho uma aula online da faculdade. Então, quarta-feira eu deixo dedicado, de fato, para eu estudar meu curso. E já na quinta-feira, eu já estudo mais e me preparo mais para minha aula online da faculdade. Durante a segunda, terça e a sexta-feira, eu utilizo para revisar conteúdo, fazer resumo, fazer anotação. Se tiver alguma coisa pendente, alguma coisa atrasada em relação à faculdade, eu reviso em algum desses outros dias, entendeu? Gosto de assistir a aula, tanto presencial do meu curso, quanto a aula online da minha faculdade, entendendo pelo menos os conceitos básicos que vai ter naquela aula. Então, assim, o bom do EAD é que você sabe o que vai ser passado de fato na aula. Porque, assim, no presencial tem, logicamente, um cronograma, mas nem sempre a gente sabe de fato o que a gente vai ver. É difícil o professor falar assim, na próxima aula a gente vai ver determinada coisa, ou a gente vai continuar o conteúdo. Mas já na faculdade você pode estudar todo o conteúdo, para quando chegar na aula, na quinta-feira, no meu caso, eu já saiba um pouco mais do que o professor está falando. Isso ajuda muito a você entender melhor o conteúdo, ou se não tiver alguma dúvida, você tirar aquela dúvida, entendeu? Porque não adianta você ir para uma aula sem realmente saber de nada e não fazer esforço mínimo sequer para você entender o conteúdo, entende? Então, assim, no EAD é muito assunto, um pouco tempo e você requer muita organização. Então, assim, como você estuda por si, vamos assim dizer, você tem que montar um cronograma que dê certo para você. Esse é o que eu tô passando, é o que deu certo para mim, mas talvez não dê certo para você, entendeu? Treino,
Eu trabalho em meio período e também eu trabalho como freelancer fazendo post pra internet e algumas outras coisas assim. Então, assim, eu separo os dias, entendeu? Então, muitas das vezes é um pouco difícil eu vir gravar vídeo e parar um pouco minha rotina, justamente porque eu tenho muita coisa pra fazer, mas aqui estou eu. Então, se você também tem uma rotina, assim, um pouco agitada, assim, um pouco como a minha, ou mais, comenta aqui embaixo que eu quero saber como você se organiza, como você faz para estudar todo o conteúdo. Então, assim, muita gente me perguntou como eu estudo para a faculdade em si. Que na minha faculdade tem a trilha de aprendizagem, tem o livro e tem as aulas online. Normalmente, eu faço o quê? Eu leio a trilha para entender, tenho todo um contexto, às vezes tem um artigo, às vezes tem indicação de livro, algumas coisas tem assim. Então, leio lá, dou uma lida para eu entender mais ou menos o que é, como é, e depois eu passo, de fato, para o livro. Então, eu leio o livro, ou se não, quando não dá tempo e algo mais rápido, eu vejo um vídeo no YouTube sobre o conteúdo, mas eu sempre tento dar uma olhada. E, logicamente, eu utilizo a ajuda da inteligência artificial para me ajudar em relação a isso. Mas eu vou deixar um vídeo, eu vou fazer um vídeo especialmente para contar para vocês como eu utilizo a inteligência artificial para me ajudar a estudar para a faculdade. Porque, como eu falei, é muito assunto e muito pouco tempo. Então, eu vou fazer um vídeo só dedicado para vocês, como eu organizo e utilizo a inteligência artificial ao meu favor para me ajudar. Ajudar é diferente de usar como muleta uma inteligência artificial, entendeu? Então, lá eu vou explicar bem mais aprofundado como eu estudo, como eu uso. E é um vídeo muito interessante que eu tô preparando para vocês para a próxima semana. Então, se inscreve, curte e já espera o vídeo da semana que vem, que lá eu vou contar para vocês tudinho como funciona isso. Assim como eu falei para vocês que eu também tiro momentos para não estudar, para não fazer nada. Para quem não sabe, eu gosto muito de jogar jogo, independente da plataforma. Então, assim, eu tiro momentos para jogar, para assistir filme, para aproveitar, como eu falei, porque tem gente que acha que só estudar, beleza, você consegue, ótimo para você, porque eu não consigo. Chega um momento que você cansa, tem que dar uma desacelerada, tem que dar uma pausa, entendeu? Também é necessário, porque se a gente estuda muito tempo, de maneira frenética, sem dar pausas para você mesmo, em vez de você estudar, entender, você só perde tempo, porque você não entende conteúdo, não assimila o conteúdo, então você tá perdendo tempo, porque você não tem um estudo de qualidade onde você aprende de fato, entendeu? Então, assim, precisa de momentos de pausa para fazer outras coisas, lazer e tudo mais, entendeu? Eu entendo dessa maneira. Tem outros vídeos aqui no canal onde eu explico bem em detalhe o que eu tô estudando. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês e aqui no card aqui em cima, que eu mostro de fato como eu estudo passo a passo sobre a trilha de aprendizagem, sobre o livro, sobre os vídeos, sobre a aula em si, tipo a aula online em si. Hoje é só mais contar para vocês um pouco da realidade, que tem gente que acha que estudar todo o tempo sem descanso está fazendo algo produtivo. E nem toda vez, quando você estuda de maneira direta, é algo bom. Então, você precisa de um descanso, entendeu? E para você também assimilar mais o conteúdo. Falando nisso, em coisas que eu tenho para fazer, eu preciso ler o Clean Code, que é o código limpo. E eu preciso fazer um resumo, um fichamento, assim, dos principais conceitos, tópicos até quarta-feira. Então, essa semana agora eu já vou desenrolar isso e também eu preciso fazer duas provas da faculdade e eu vou contando para vocês, pelo menos, como tá o desenrolar da semana. Então, assim como se você tem um monte de matéria acumulada para estudar, como eu agora nesse exato momento, então comente aqui embaixo como você faz isso para você parar de procrastinar tanto. Então, se inscreva aqui no canal, curte, comente aqui embaixo o que você tá achando da volta dos novos conteúdos e novos estilos de vídeo aqui do canal. Então, beijo!